Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento com as nossas aulas de programação web com PHP. Hoje é a nossa aula 25 e nessa aula a gente já vai começar a mudar um pouquinho a nossa estrutura de pastas. Para cada aula eu vou criar uma pasta. Então você vem aqui no seu Explorer do projeto. Ao lado aqui de New File você tem New Folder, então é nova pasta. Então eu vou colocar aula 025, só aula 025, né? Dentro dessa pasta, eu vou criar o arquivo aula 025.php e aqui sim, né, aqui eu vou criar o meu bloco de código para informar que é qual aula que é essa, né? Então é php, ó, tá bom? E na aula de hoje a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar uma classe chamada veículo, depois outras classes que vão estender todos os atributos e métodos da classe veículo, ou seja, eles vão herdar tudo que tiver na classe principal, tá bom? Então nós vamos fazer agora, já vamos criar, só que num arquivo separado, tá? Então vem aqui, ó, vou criar a classe veículo.class.php, vou iniciar aqui nosso bloco de código. Eu já deixei o navegador aberto aqui na lateral, que aí facilita um pouco para vocês digitarem, tá? Vou fechar, vou colocar aqui, deixa eu só descer uma linha, class veículo, e já vou aproveitar e fazer uma outra, que aí eu fecho essa guia aqui do lado, tá? Vou criar um outro arquivo chamado caminhão. Então nós temos duas classes, uma para veículo, que é genérico, vale para todos os veículos, e uma específica para caminhão. Vou aproveitar que tem uma também para moto. Então pronto, agora a gente tem três classes, tá? Vou fechar aqui do lado para ter mais espaço. Volto na nossa aula 25. Então aqui é a nossa aula onde nós vamos consumir as classes que nós criamos aqui em cima, tá? Então eu tenho a classe veículo, caminhão e moto. Na classe veículo já está declarada aqui. Eu vou criar um atributo público chamado marca, que a gente já viu isso nas outras aulas, né? Vou criar aqui marca, modelo e cor. Que isso é genérico para todos os veículos, tá? Então não tem como ter um veículo, não importa se é moto, caminhão, sem que ele tenha marca, modelo e cor. E vou criar aquele método de mostrar ficha. Então public function mostrar ficha. Aqui eu crio uma variável chamada ficha, que vai receber os nossos códigos em HTML, tá? Como string. Então eu vou pôr aqui um H3, que é o header, o 2, para diminuir um pouquinho em relação ao H1, tá? E aí vocês já vão treinando também. E aqui eu vou dizer o seguinte, eu quero mostrar a ficha do, e aqui eu quero que ele me mostre se é um veículo genérico, né? Se é um caminhão ou se é uma moto, tá bom? Para isso eu vou concatenar, tem uma função do PHP que pega o nome da classe, então é getClass, e aí eu coloco diz que ele já sabe que é dessa classe aqui em cima, que eu já estou dentro dela, tá bom? Depois eu vou fazer o seguinte, eu quero que na variável ficha concatene com ela mesma, e que ele mostre agora a marca. Então vai estar aqui marca, concateno com o diz, que é o atributo lá de cima, né, a marca. Depois modelo, e cor. Só que para o modelo e para a cor, eu quero que ele pule uma linha. Então eu uso o BR, porque no HTML é o BR que faz pular a linha, tá? Então modelo, aqui também modelo, e aqui a cor. Então com isso nós temos três atributos, marca, modelo e cor, e um método chamado mostrar ficha. Depois eu vou dar um return, para ele retornar essa variável ficha para quem chamou o método. Com isso, eu tenho já a classe veículo praticamente pronta. Se eu quiser testar, eu venho aqui, ó, vou criar, primeiro eu preciso dar um require, né, para ele
trazer o conteúdo da da classe veículo para cá. Então eu coloco veículo.class.php e agora eu tenho aqui dentro todo esse conteúdo. É como se ele estivesse copiando isso aqui e colando aqui dentro, tá bom? Só que a gente deixa em arquivos separados. E aí eu vou criar um veículo, vou criar aqui uma variável para um veículo, vou pôr veículo 1, que vai ser igual a new veículo, que é a minha classe. Depois eu vou dizer o seguinte, que veículo 1, a marca dele vai ser GM, a cor, não, o modelo vai ser Cruze e a cor branca. Depois eu quero que ele mostre essa ficha do veículo na tela. Então, echo veículo 1 mostrar ficha. Vamos ver se está certo. Mostrar ficha daqui, veículo 1 está aqui. Beleza, vamos testar. Então, eu já estou aqui do lado na minha pasta de projetos, né, do nosso diretório de aulas PHP, no champ. Não esquece de ver se o champ está inicializado, tá? Aí localhost, aulas PHP. Vem aqui na pasta aula 25, ele vai me mostrar o arquivo aula 25 e as outras classes que eu tenho aqui. Vou clicar no aula 25, deu um erro aqui, ó, class veículo not found. Então, veículo aqui, opa, aqui está escrito errado, veículo, por isso que ele não estava preenchendo os nomes. Tem mais coisa, método mostrar ficha indefinido, mostrar, não mostra. E aí sim, ele mostrou pra gente, aqui eu não mudei para cor, então ele também não atualizou. Agora sim, marca GM, modelo Cruze e a cor branca, tá bom? Então, ó, definida a classe com métodos e método e atributos, retornando a ficha completa, e aqui eu já estou consumindo, né, instanciei a classe, criei um objeto novo, passei os valores para ele e pedi para ver a ficha, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha classe de caminhão e vou criar uma classe nova. Ela vai estender tudo que tem na classe veículo. Então eu vou criar uma classe chamada caminhão. Vou criar um atributo novo chamado peso líquido. Public. E vou criar capacidade de carga. É quanto ele consegue carregar de carga. E vou criar uma ficha nova, só que é específica para caminhão. Então, mostrar ficha caminhão, só para diferenciar um do outro, tá? E nessa ficha eu vou ter praticamente o mesmo conteúdo da outra. Então, para a gente ganhar tempo na aula, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar daqui para cá, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Marca modelo e cor, só que aí eu vou adicionar agora o peso líquido e capacidade de carga. Capacidade de carga e peso líquido. Tá bom? Então essa ficha, ela é diferente da outra, ela vai ter dois atributos a mais aqui. Ah, outra coisa, lembra que aqui eu criei a ficha do veículo? Nesse primeira linha que é o cabeçalho, eu só escrevi assim, ficha do, não falei do que era. Vocês viram que aqui ele já mudou para veículo, porque ele pegou o nome dessa classe aqui. Quando eu instanciei esse objeto aqui e falei que ele era do tipo veículo, aí automaticamente ele pega esse nome e trouxe aqui para o título. Quando eu fizer agora a ficha do caminhão, ele tem que substituir esse nome aqui, ó,
onde está this, getClass this, e trocar para essa classe aqui. Vamos ver se dá certo. Mas para isso eu preciso voltar aqui. Aqui também, ó, se aqui eu estou dizendo que ela vai estender a classe veículos, então eu tinha que fazer assim, ó, extends veículo. Aí ele vai saber que essa classe não é uma classe comum, ela é uma classe que está herdando tudo que tem na classe veículos. E para que ela estenda o que tem lá em veículo, eu preciso dar um require aqui também. Então, require veículo .class.php. Nós vamos perceber que vai dar, né, deve dar aqui um erro, em algum momento aqui ele vai ter que dar erro, tá? Pelo seguinte, eu criei aqui a classe veículo, criei a classe caminhão, que estende a classe veículo, né? Dei um require aqui em cima, então tudo que tiver aqui na classe veículo tem também na classe caminhão, mesmo que eu não tenha declarado nada, ele automaticamente traz para cá. E aqui eu dei um require no veículo. Então, se eu quiser agora criar... Opa, apertei errado ali. Se eu quiser criar um caminhão, vamos dizer assim, então eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo, e aqui eu vou dizer que ele é do tipo caminhão. E ao invés de veículo 1, eu vou colocar caminhão 1. Para diferenciar um do outro. Tá bom? E no caminhão, a gente já sabe que tem também o peso líquido. Vamos falar que esse caminhão, o peso dele é de 15.000 quilos, 15 toneladas, né? E que a capacidade de carga dele vai ser de mais 25.000 quilos, tá? Coisa que não tem no veículo. Aqui eu não tenho esses dois atributos, certo? No veículo, só tenho aqui no caminhão. Só que para eu fazer isso, agora eu tenho que dar um require aqui também. Eu tenho que dar um require no caminhão, porque a classe caminhão é um arquivo separado. Para que isso aconteça, né, aqui vai dar um errinho. Por quê? Eu estou dando um require aqui no caminhão e no veículo. Aqui no veículo, beleza, não tem nada. Mas aqui no caminhão, ele já está dando um require no veículo. Lembra que eu falei que ele vai inserir todo o conteúdo onde a gente estiver chamando? Então, quando eu chamar veículo aqui, beleza. Quando eu chamar caminhão, ele vai tentar inserir 2 vezes o mesmo conteúdo. Por quê? Eu já chamei ele anteriormente. Ele herdou isso também do outro arquivo. Então, vamos mandar rodar aqui, ó. Então, ó, não foi possível declarar a classe veículo porque esse nome já existe e está em uso. Né? Então já existe uma classe veículo. Você fala, pô, mas só tem uma. Porque aqui já foi inserido uma vez. Então aí você usa um outro recurso, ao invés de require, você usa require once. O require once faz o seguinte, ele verifica se aquele arquivo já foi importado e ele ignora, para não importar de novo. Então importa uma vez só. Então eu vou deixar nos dois lugares aqui só o require once, que a gente vai saber que não duplicou esse import, vamos dizer assim. Então olha aqui, não mudamos os nomes, né? Então vamos mudar aqui, caminhão vai ser da marca Volvo, o modelo FH420, não sei nem se existe, a cor vermelha, e já coloquei ali a capacidade de carga e o peso líquido. Vamos atualizar, beleza. Só que não mostrar ficha, olha só, aqui, reparou que ele mudou automaticamente, ó, ficha do veículo, porque ele sabe que é um objeto do tipo veículo, e aqui ficha do caminhão, porque é um objeto do tipo caminhão. E por que ele não mostrou aqui o peso líquido e a capacidade de carga? Porque eu herdei o método, esse método aqui, mostrar ficha, pode ver que ele não existe aqui dentro. Ó. Tem mostrar ficha caminhão. Então como que ele mostrou a ficha? Porque ele herdou do mostrar ficha do veículo. Então tudo que tem aqui, ele reaproveita aqui em caminhão. E o que tem em caminhão, o veículo não enxerga. Se eu chamar aqui, ó, veículo mostrar ficha caminhão, não vai existir, vai dar erro. Mas se aqui eu trocar para mostrar ficha caminhão, aí ele vai mostrar a ficha completa. Então olha que legal. Na segunda classe, que herdou tudo que tinha na primeira, eu consigo usar tanto a ficha simples quanto a ficha completa.
E aqui não existe. Se eu colocar aqui no veículo, mostrar ficha caminhão, pode ver que nem existe, ó, no suggestion. Então nem existe essa ficha aqui, só existe a primeira. E já no caminhão, se eu quiser, eu posso mostrar as duas. Então eu vou mostrar aqui, ó, ficha do mostrar ficha e mostrar ficha caminhão. Eu consigo consultar, ó, usar os dois métodos. Então eu tenho aqui uma ficha reduzida e uma ficha completa, tá bom? Então isso a gente trabalha com herança, você está herdando tudo que você tem de uma classe na outra. Então você vem no PHP, fala que essa classe estende a classe anterior. Então tudo que tinha lá você reaproveita. Eu poderia, por exemplo, sobrescrever esse método aqui. Então o método mostrar ficha, se eu vier aqui e apagar aqui o caminhão e deixar só mostrar ficha, ele sobrepõe, ele ignora, vamos dizer assim, esse mostrar ficha daqui, e para o caminhão ele usa esse mais completo. Só que aí ele deixa de existir, né? Se eu chamar aqui ele vai dar erro. Tá vendo? O método já não existe mais. Aí eu venho aqui, apago, então os dois ficam só como mostrar ficha, só que do veículo ele mostra simplificado e do caminhão ele mostra completo. Tá bom? Vou deixar do outro jeito, porque aí a gente tem os dois nomes, você consegue usar as duas fichas no mesmo objeto. Ó, agora sim, tem a ficha completa, ficha simplificada e aqui também. E se eu quiser pegar aqui uma outra classe aqui para moto? Mesma coisa, vou copiar, selecionei tudo, Ctrl C, venho na moto, Ctrl V, ela vai continuar herdando o veículo, porque ela precisa ter os mesmos métodos e atributos de lá, né? Ela faz parte da classe veículo, e aqui eu mudo para moto, que estende veículo também. E aí, ao invés de capacidade, eu vou colocar assim, cilindradas. Cilindradas e... só cilindradas. E aí, no mostrar ficha, aqui ao invés de peso, eu vou colocar cilindradas. E esse aqui eu não preciso. E retorno a ficha. Então, ó, eu criei uma nova classe, herdando tudo que tinha em veículos, só que agora é uma classe moto, que estende veículos, com um novo atributo chamado cilindradas, atributo público, né? Também com um método público chamado mostrar ficha, só que aqui, mostrar ficha moto. Tá bom? Vamos testar? Volto aqui na aula, preciso fazer um require para a moto agora, e vou criar um novo objeto chamado moto1, para a gente seguir o padrão. Aqui tem o peso, eu vou tirar o último que não precisa, e aqui mostrar ficha moto. Cilindradas, vamos colocar aqui 1000. E aqui, moto. Por isso que ele não completou aqui embaixo, tá? Então, cilindradas, já trouxe ali. E a moto eu vou dizer que é azul. A marca vai ser... vamos pôr uma Honda CB750. Então, olha só. Nós temos aqui em cima os requires para as três classes. Uma que é a principal, que é só veículo. A outra para o caminhão, que herda do veículo, e a outra para a moto, que herda também do veículo. Depois eu criei um objeto veículo 1, instanciou a classe veículo, trouxe todos os atributos e métodos, mandei mostrar a ficha do veículo. Depois criei uma outra, então vou pôr até um comentário aqui, né? Veículo, caminhão e moto. Depois criei uma outra variável chamada caminhão1, que é do tipo caminhão, então um objeto caminhão. Passei a marca, modelo, cor, e aí já incluí os dois atributos novos, peso líquido, capacidade de carga. E aí eu mostrei uma nova ficha, que é a ficha de caminhão. Depois criei um novo objeto chamado moto1, que é um new moto, que estende, né, o veículo. Então eu herdo tudo que tem no veículo, marca, modelo e cor. E tem um atributo novo chamado cilindrada. E aí eu mandei mostrar a ficha da moto. Vamos ver se vai dar certo.
Deu um erro, ficha moto, mostrar ficha moto. Então, está falando que o método não está definido. Vamos olhar aqui, mostrar ficha moto. Deixa eu copiar e colar aqui para ver se eu não digitei nada errado. Não, vamos ver. Aula 25, letra 31. Ah, aqui, ó. Eu estou chamando caminhão mostrar ficha moto, tá vendo? Eu copiei, colei e não mudei. Então não existe. No objeto do tipo caminhão, não existe esse atributo. Então é moto, né? Então, vamos colar aqui. E agora sim, ó. Então eu tenho uma ficha de veículo, uma ficha de caminhão e uma ficha de moto. E aí ele me trouxe, na ficha de veículo, só marca, modelo e cor. Na ficha do caminhão, marca, modelo e cor que ele herdou do veículo e adicionei mais 2. Então eu tenho aqui mais 2 atributos, que é o peso líquido e a capacidade de carga. Depois na moto, ele mudou o título, né? Pegou lá do nome do objeto, do tipo do objeto. Pegou aqui marca, modelo e cor que ele herdou aqui de cima. E mais um atributo novo que são as cilindradas. E aí para cada um deles eu criei uma ficha específica. E poderia usar também a ficha lá de cima, que é a ficha simplificada. Então, essa é uma das grandes vantagens também de você programar orientado a objeto. Uma vez você definiu, que você tenha definido a classe, tudo certinho, com os métodos, atributos que você precisa, né? Nesse caso, uma classe genérica, veículo, e aí você vai detalhando de acordo com a sua necessidade. Então, você consegue herdar o que está lá e reaproveita sem precisar mexer nas demais. Vamos pegar um exemplo disso? Eu vou criar aqui um novo atributo chamado placa, porque todo veículo tem que ter uma placa. Então eu não, pode ver que em caminhão e moto não tem esse atributo. Mas eu coloquei em veículo, automaticamente todos eles vão herdar. Eu vou mudar a ficha aqui, ó, e vou colocar placa, e aqui placa também. Então na ficha simplificada já vai trazer a placa. Se eu vier aqui e falar que o veículo 1, que a placa dele é igual BNH 5422, quando eu mostrar a ficha, ele já traz a placa. Eu poderia ter, por exemplo, aqui 10 veículos se eu quisesse. Poderia jogar num array, por exemplo. Então vou criar mais um aqui, ó. Em vez de veículo 1, vai ser veículo 2 agora. E aqui, ao invés de GM, vai ser Ford Fiesta Prata DPM 9963. E aí, vou mostrar a ficha. Então, olha só. Eu tenho agora 2 veículos, então eu só copiei e colei. Aproveitei tudo que eu já tinha feito aqui nessa classe, né? Só declarei uma nova variável, vamos dizer assim, que é o novo objeto, veículo 2, herdei tudo que tinha aqui e já está pronto aqui, ó. Se eu mudar aqui e adicionar um novo atributo, Renavan, o chassi, por exemplo, automaticamente eu já tenho para todos. Eu não preciso mudar em todos os lugares, em todos os arquivos que eu estiver usando, basta eu mudar na classe e todo mundo que usa essa classe já pode usar esse atributo ou esse método novo. Tá? Então, ó, tem aqui 2 veículos, um caminhão e uma moto, e um herdando do outro. Tá? Ah, e se eu quiser mostrar a placa aqui nos demais que não tem? Aí tudo bem. Como eu não... eu criei um método novo, né? Tá certo. Criei um método novo, aí eu teria que incluir aqui também. Ó. Então eu venho aqui e coloco a placa. Porque eu não herdei o que estava lá em cima, ele não foi reescrito, eu aproveitei o que estava lá. Então venho aqui e aproveito e mudo a placa também. Se eu atualizar, automaticamente ó, já vem a placa. Por que não tem placa aqui? Porque quando eu consumi, né, eu chamei essa classe aqui, eu instanciei o objeto e tal, eu não informei placa aqui. Então se aqui eu informar a placa, vou aumentar a placa aqui, ó, a placa já existe para esse cara, vou trazer para cá e levar para... Só que aqui não pode esquecer, né?
hora de colar tem que trocar o nome. Vamos pôr uma outra placa aqui. Se eu atualizar, agora sim eu tenho aqui as placas. Tá bom? Então olha só que legal, você tem um código mais limpo. Quando você consome o que você criou, é igual aquela aula que a gente aprendeu das bibliotecas de funções lá. Você deixa a função num arquivo separado e você só vai consumindo, seu código fica mais limpo. Aqui é a mesma coisa. Você define a classe, deixa o seu código mais organizado, define a classe, os atributos, os métodos, depois você só consome. Então não precisa ficar enxergando isso aqui o tempo todo no seu código. Se eu precisar de uma classe, né, que herda recursos de outra classe, mesma coisa. Divide ela, faz uma extends daquela classe principal e aí você implementa as melhorias que você precisa, as coisas mais específicas, que foi o caso que a gente fez aqui com o caminhão e com a moto. Tá bom? Então, ó, treina bastante, simula com novos exemplos. Por exemplo, você pode criar uma classe pessoa e aí depois você cria novos níveis de pessoa. Gerente, encarregado, diretor, de acordo com o nível, você quer que ele veja uma ficha diferente. Então brinca com isso aí para você ir treinando e aí você vai entender de uma forma bem mais tranquila. Isso a gente vai usar bastante depois, quando a gente começar a mexer com CRUD, começar a criar as telas do programa, vai ser bem prático e o código vai ficar bem limpo, tá bom? Então não se esqueça, se tiver dúvida, essa parte é um pouco mais confusa, muita gente no começo de orientação a objeto sente um pouco de dificuldade, então qualquer dificuldade, comenta aí no vídeo qual é a dúvida, o que você precisa, e aí eu vou te responder e te dou um auxílio. Se precisar entrar até no remoto aí, te mostrar no seu próprio computador, também dá pra gente fazer. E aí não esquece, deixa os seus comentários, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber a notificação das próximas aulas. E fica para a próxima. Até a próxima aula. Tchau, tchau.